Olá, é bom ter você de volta. Então vamos ver algumas decisões publicadas agora na primeira semana de outubro de 2018 pelo TST. A primeira decisão que vemos então é o agravo 2019, dígito 35 de 2010, no qual se confirma ou se explicita o que vem a ser a divergência jurisprudencial que caracteriza o cabimento dos embargos e, eventualmente, em alguns casos, até o recurso de revista. Assim, a ementa do julgado traz que a divergência jurisprudencial hábil a impulsionar o recurso de embargos há de partir de arestos que, reunindo as mesmas premissas de fato e de direito ostentadas no caso concreto, ofereçam um resultado diverso. A ausência ou o acréscimo de qualquer circunstância alheia ao caso posto em julgamento faz inespecíficos os julgados, na recomendação da súmula 296. Em vídeos anteriores, nós tratamos mais detidamente do como se configura a divergência jurisprudencial, e esse julgado explicita ainda melhor o que vem a ser essa divergência jurisprudencial, ou seja, uma mesma situação fática atraindo a mesma aplicação de um determinado dispositivo legal, uma mesma regra de direito, encontra resultados diferentes em dois julgados, e assim se caracteriza essencialmente a divergência jurisprudencial. Para o cabimento de embargos ou de recurso de revista, há outras exigências quanto à origem e à comprovação dessa divergência, mas em essência é o que se tem. Nesse próximo caso, nós vemos a confirmação do entendimento do TST no sentido de que o desconhecimento da gravidez ao tempo da rescisão do contrato de trabalho não é óbice à concessão da garantia no emprego ou mesmo à indenização substitutiva. Os embargos 2379 e 00 de 76 de 2009 traz na ementa o seguinte teor. Consoante o disposto na súmula 244 e 1º do TST, o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Artigo 10, inciso 2º, linha B do DCT. Extrai-se do referido verbete sumular que a condição essencial para que seja assegurada a estabilidade à empregada apenas o fato de a gravidez ter ocorrido durante o transcurso do contrato de trabalho, pois esse direito, objetivamente, visa a tutela principalmente do nascituro, não sendo, para tanto, exigido o conhecimento da gravidez nem pelo empregador nem pela própria gestante. Algumas observações iniciais. Deve-se dar preferência ao termo garantia no emprego, ao invés de estabilidade. A estabilidade hoje é essencialmente um instituto reservado aos servidores e alguns empregados vinculados à administração pública. Com a superação do regime da estabilidade decenal, na iniciativa privada não se tem mais essas figuras da estabilidade. Eventualmente se pode considerar a estabilidade do dirigente sindical, mas o que essencialmente se tem é a garantia no emprego. Tanto é que se admite, como por exemplo se tem na súmula 244, que essa estabilidade seja simplesmente convertida em indenização, ou seja, uma vez que não seja mais possível se gozar a estabilidade, por exemplo, pelo simples transcurso de prazo em que se assegurava a garantia no emprego, é admissível que a condenação corresponda simplesmente a uma indenização substitutiva, que seria equivalente aos salários, à remuneração devida nesse período de garantia no emprego. O fator essencial trazido nesse julgado, então, é a confirmação de que, ao tempo da rescisão do contrato, nem o empregador nem a empregada precisam ter conhecimento dessa gravidez. O que importa é identificar, mesmo que posteriormente, que a concepção ocorreu no transcurso do contrato de trabalho e para considerar esse transcurso, inclusive o aviso prévio. Dessa forma, uma vez que se caracteriza, mesmo após a cessação do vínculo de emprego, que a concepção ocorreu durante o contrato de trabalho, a trabalhadora tem direito a essa garantia no emprego e, consequentemente, se a reclamação trabalhista for ajuizada somente após o transcurso do prazo correspondente, ela tem direito à indenização substitutiva. Essa noção, esse entendimento decorreu da alegação de alguns empregadores de que eles não tinham conhecimento, eles não foram avisados e, consequentemente, não poderiam ser, por assim dizer, punidos por essa circunstância de que a trabalhadora somente depois da rescisão do contrato veio a comunicar a gravidez. E, posteriormente, também surgiram hipóteses em que nem mesmo a gestante tinha conhecimento. Às vezes a gravidez só se destaca com 2, 3 meses depois da
rescisão do contrato ou mesmo da concepção e, consequentemente, em algumas circunstâncias mais particulares, a própria gestante não tinha conhecimento durante esse percurso de aviso prévio, às vezes até algum tempo depois do término do contrato de trabalho, especialmente no caso de aviso prévio indenizado, que ela se encontrava nessa situação e, consequentemente, não haveria cabimento em se denegar, em se rejeitar a garantia no emprego ou a indenização substitutiva simplesmente porque as partes não tinham conhecimento da situação. O fundamento essencial para isso é de que há garantia no emprego. A gestante é uma proteção que foi predisposta em especial garantia ao nascituro, ou seja, aquele ente em gestação. E esses foram os casos que mereceram destaque publicados agora na primeira semana de dezembro de 2018. Algumas circunstâncias particulares estão diminuindo o número de julgados, especialmente na SDI do TST, que estão relacionados à realização das provas para o concurso nacional da magistratura e também a submissão de alguns casos ao Tribunal Pleno ou mesmo a composição plena da SDI e, consequentemente, há um número menor de publicações ou um número menor de publicações de processos novos ou mais relevantes. Assim, eu achei interessante trazer apenas esses dois casos, porque eles confirmam ou facilitam a compreensão do entendimento do TST acerca de algumas matérias que sim são também relevantes e mais correntes. Se ficou alguma dúvida ou algum ponto que merecia mais destaque, deixe indicado no comentário que nós preparamos um vídeo posterior para tratar desse assunto. Essas emendas terão seus links inseridos abaixo na descrição do vídeo. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.